Bom dia, pessoal. Bom dia. Então vamos tratar aí sobre o Sudoku. Recebi esse honroso convite aí da professora Marta. Vocês tiveram a oportunidade na semana passada de ver, através das palestras, algumas das tendências para o ensino da matemática, e a gente reforça a tendência de jogos. A gente viu aí com o professor Valmeira a prática do xadrez, e a gente traz o Sudoku. Quando a gente fala dessa modalidade de jogos, a gente chama a atenção que esses jogos eles são divididos praticamente em 3 grupos. Os jogos de tabuleiro, que requer muita concentração, e também tem o que é muito de socialização. A gente requer, aí depois tem outra modalidade, que seria os jogos de cartas, também que além de concentração precisa muito da memória, e aí a gente trabalha muito também o lance de probabilidade. E a terceira modalidade, que é essa que vai se enquadrar, que é a modalidade dos chamados quebra-cabeça. Aí você tem o Tangram, você tem o Tetris, e você tem exatamente o Sudoku. Esse subtítulo aí, os números devem ser únicos, não é como o gosto lá do outro lado da vida, porque Sudoku tem origem, essa palavrinha no Japão, e essa tradução, a gente vai ter a oportunidade de ver já, significa isso, os números devem ser únicos. Faça aí, João, por favor. Então a gente aqui traz, primeiro, um embasamento para ratificar a importância dos jogos. Agora, já tem que lembrar que isso precisa ser bem trabalhado em sala de aula. O jogo, inclusive, essa palavrinha jogo tem original latim, de ocus, que quer dizer o quê? Brincadeira, piada, diversão. O jogo é um momento de diversão. Agora, ele precisa ser bem trabalhado em sala de aula exatamente para não cair no contraditório. Não cair em algo que fique monótono, que fique algo cansativo e que também não seja provocativo. Porque o grande lance do jogo é esse, é algo desafiador. E a gente, os professores de matemática, as coisas que a gente conversa muito, inclusive, até mesmo no penúltimo PAPMEN, uma roda lá de conversa com o Eduardo Wagner, com o Luciano, uma das coisas que eles falaram foi a falta de paciência de alunos hoje da graduação, inclusive alunos dele, lá do IMPA, na resolução de problemas. Então, gente, deixa eu só interromper um momentinho. Ele disse que vai estar no momento, no linkzinho, às 10 horas. Botou um monitor lá. Deu certo. Então, como eu dizia, essa falta de paciência, a gente está vivendo hoje um mundo extremamente acelerado. Inclusive a pandemia veio para desacelerar um pouco, mas a gente vê hoje em dia mensagem celular, a galera colocando na velocidade do e-mail, 2, isso é tudo muito. E a gente precisa desacelerar. Quantas vezes a gente às vezes não está em sala de aula, coloca uma questão para estimular a galera a pensar e diz, não, pode logo a resposta aí, como é que é? Calma, na matemática a gente precisa trabalhar isso, essa paciência, porque inclusive há determinados problemas que a gente tem que amadurecer ao ponto de não conseguir resolver na mesma hora. Eu até me recordo aí, como exemplo próprio, uma questão, eu até posso compartilhar com você de geometria, eu gastei mais de um mês para resolver. Eu tinha que resolver com o conteúdo do ensino básico. Se fosse o ensino superior por integral, uma questão de área, seria bem rapidinho. Mas você enxergar a resolução, então requer paciência. E o Sudoku ele traz exatamente isso. A paciência, a determinação. Ele funciona como um passatempo. Será que você consegue se imaginar passar aí 5, 6 horas sentado esperando alguma coisa? É o que a gente tem na sala de aula. O nosso modelo de sala de aula hoje em dia é esse, na educação básica. Você tem aí tanto no ensino fundamental como no médio, em média 5, 6 aulas no turno. Então o aluno fica ali sentado, esperando. Será que realmente a gente tem essa diante de todo esse avanço tecnológico, mas será que o ensino ele realmente avançou?
Eu até trago, inclusive, também uma reflexão do Japão. O Japão, que a gente sabe, é o país que tem a maior concentração de computador, de pessoa, a relação pessoa e computador, tá certo? Mas o Japão, ele até hoje é extremamente reticente no uso de computadores nas escolas, principalmente no ensino da matemática, por acreditar que as pesquisas mostram isso no Japão, que o computador ele passa a ter maior eficiência a partir dos 15, 16 anos. Até então, eles evitam ao máximo o uso de computadores. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Refletir, ficar mais com uma reflexão, se há realmente essa necessidade de, na educação básica, a gente está utilizando tanto o computador quando a gente pode utilizar, né, outras situações. Então aqui a gente traz um detalhe, né, nessa citação da Kátia Stokes-Lobo, e o trabalho com jogos, né, auxilia no desenvolvimento de habilidades como, olha só, observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposição, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização. Cara, isso é o quê? Isso é a essência da resolução do plano matemático. Você vai se deparar com uma situação, você precisa juntar esses pontos, né? E aí a gente traz também uma reflexão sobre o que é ensinar matemática, que é, como eu dizia há pouco, né? A gente tem um avanço, mas esse último modelo, eu até me remeto agora ao professor Pedro Demo, na jornada pedagógica que nós tivemos, que ele disse o seguinte: vocês de IF têm a oportunidade de fazer uma licenciatura diferente, porque a licenciatura que as universidades federais, né, até hoje fizeram, não funcionou. E aí a gente tem aqui várias pessoas passando na universidade, devem concordar que a universidade, de modo geral, ela fica meio que pensando o cara para o bacharelado. Não existe muito um diálogo, né, da universidade com a educação básica. Tudo bem que há alguns anos houve uma reformulação, a gente começa a ter disciplinas, né, como matemática para o ensino 1, 2, 3, 4, mas durante muito tempo não. Era aquela coisa, você tinha educação básica, educação superior, e a gente não tinha esse diálogo. Então a gente, aqui no IF, tem essa oportunidade de fazer isso diferente. Esses novos professores, quando chegarem na educação básica, eles possam realmente fazer um diferente, não sendo só e somente só aquele reprodutor de conteúdo. Porque assim, a gente deve usar o livro didático, mas você vai ver já que uma das dificuldades apresentadas é exatamente o uso excessivo do livro didático. Se prender só e somente só ao livro didático. Então, Oliveira diz o seguinte: nós, como educadores matemáticos, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação. Então, quantas vezes a gente não pega um aluno em sala de aula, né? Essa é uma das grandes dificuldades, que não tem a menor motivação daquilo ali. A começar pela própria sociedade. Você dizer aqui, tu faz um curso, qual curso tu faz? Matemática. Aí vai ver logo a onomatopeia, né? Né? Inclusive a gente, né, dentro de casa mesmo tem isso. Não, a mãe, o avô, a minha matemática é diferente, essa matemática moderna é muito complicada. Então é aquela coisa, a gente tem que quebrar esse rótulo, né? Fazer que a matemática ela seja realmente divertida. E principalmente trazer situações práticas, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que se percebe é a dificuldade que as pessoas têm, né, dentro de um supermercado. Por exemplo, chegar a pegar um produto que lá pesa 300 gramas, custando R$4, outro pesando 400 gramas, custando R$5,50, e o cara não saber qual é mais vantajoso, porque ele não consegue estabelecer uma relação. É como um aluno, né, que está iniciando a educação, o ensino fundamental, você perguntar para ele, o que é maior, um quarto ou um sexto? Ele fica, pô, como assim? Mas se eu dissesse, olha, Marta saiu para jantar com 3 amigas e dividiram uma pizza em 4 partes. Dividiram uma pizza. Já Manuel saiu com os amigos, com mais 5 amigos, e dividiram uma pizza. Pô, Marta com 3 amigas, uma pizza. Manuel, a mesma pizza com 5 amigos. Quem comeu? Qual foi o grupo que comeu a fatia maior? Pô, peraí, foi Marta. Afinal de contas,
A pizza foi dividida só em 4 partes, lá foi dividida em 6. Opa! Aí começa a ter significado. Né? Então a gente precisa utilizar dessas ferramentas de situações do cotidiano para dar maior significado, né, ao ensino da matemática. Então, como eu citava, as dificuldades, né? O Santos cita aqui o conteúdo fora da realidade. Eu estou me remetendo principalmente à educação básica, certo? Professores desmotivados, e aí um fato que leva a essa desmotivação, quer queira ou quer não, é baixo salário, né? Muitas das vezes falta de respeito, porque as famílias, infelizmente, querem transferir a responsabilidade de educar os seus filhos para a escola. A escola não está ali para educar ninguém, para dar, né, com licença, bom dia, boa tarde, não é isso, respeitar o professor. Então a gente tem muito disso, e tanto é que a gente tem hoje uma grande quantidade de professores adoecidos, né, principalmente pela síndrome de burnout. E a gente traz ainda também são muito desinteressados, né? Por quê? Porque com esse avanço hoje em dia é muito mais interessante estar mexendo na tela do celular, que ele tem essa informação rápida, ele consegue jogar, né? Só que, inclusive, esse manuseio da tela do celular é algo preocupante, porque você começa a perder, inclusive, a prática da escrita. A escrita nada mais é que o desenvolvimento da coordenação motora fina. Então a gente vê hoje em dia aí uma nova geração, digamos assim, meio que travada, porque a vida é só isso aqui, ó. Quantas e quantas vezes, hein, professores, a gente em sala de aula, o aluno vai copiar e está tirando uma foto. Né? Cuidado com a tecnologia, que essa foto que você está tirando não está lhe ajudando, não. Né? Isso aí você pode consultar lá o Nicoleles, um papa aí da neurociência, ele mostra, pô, isso aí. Né? Você está gravando na memória do celular, você não está gravando na sua memória. Para você gravar aquilo ali, você precisa escrever. Esse processo ajuda a fixar. E não gravar no celular e depois eu vou ver. Esse depois vai ver, o Pierluigi Piazzi, ele lembra que, por exemplo, você dormiu, né? Amanhã, aquilo se naquele momento não interessou a você, não despertou em você, aqui é igual ao computador, que ligou a máquina, resetou e foi embora. Então é um grande erro essa história de, né? Tirar a foto, essa falta de interesse. E por fim, como eu dizia, Novaes traz ainda informação a respeito do excesso do livro de dados em sala. Aqui um fator que a gente tem que lembrar, né? Dessa heterogeneidade de um grupo em sala de aula. A gente precisa ter paciência, né? Porque cada um tem o seu tempo de aprender. Você tem que ter tem gente que tem uma maior aptidão para aquele assunto, né? E é interessante que esse cara também faça parte desse meio, inclusive através dessa ferramenta, né? Porque ele vai começar, a gente sabe muitas das vezes, aprende mais quem consegue ensinar essa troca de informações. Então, é isso, né? Passa aí, por favor. Então, só reforçando aqui através do Luiz Roberto Gant, quando você tem uma aula motivada, o aluno entende mais. Então, eu acho que essa é a nossa grande missão, né, para vocês, futuros professores desse novo milênio, dar essa colaboração na educação básica, procurar motivar ao máximo, principalmente através do lúdico, né? Através da manipulação de materiais, para que aquilo realmente passe a dar sentido. Porque você chegar numa sala de aula, mostrar um aluno que um quarto, um meio mais um terço, do nada, como é que ele vai conseguir realmente dar sentido àquilo ali? Não sei se vocês tiveram oportunidade no processo de alfabetização matemática de vocês, de trabalhar, por exemplo, com um material dourado. Né? Você passa a dar sentido àquilo ali. Inclusive, quando eu falo a história de dar sentido, é até engraçado, até vou pegar um exemplo que aconteceu comigo, professor Juarez. Eu coloquei para a minha turma, uma turma de trigonometria, vocês podem usar calculador à vontade aí, calculador de 4 operações, para fazer a prova. E a gente sabe muito bem que se a gente não consegue, né, interpretar a calculadora, se a gente não tem esse senso crítico, ela pode, ao invés de ajudar, complicar a nossa vida. Principalmente porque as calculadoras de hoje em dia, né, a gente sabe,
a gente trabalha com uma notação que, se eu quero representar decimal, na nossa notação, é vírgula. O norte-americano, ele usa ponto. Enquanto aqui, para separar a ordem de grandeza, a gente usa ponto, o norte-americano utiliza vírgula. Aí você pega uma prova como eu peguei, aí tem resultado assim, 6,458.32. Que número louco, insano é esse? Mas o que é que está faltando nesse caso? Exatamente esse senso crítico. Né? A gente precisa criticar esses resultados, a gente precisa ver, opa, isso tem coerência ou não? Né? Faz sentido isso aqui? E você vai ver já já que o Sudoku ele vai despertar isso nos alunos. Então a gente chama a atenção aqui, mais uma vez, para falar do Novaes, né? Onde o jogo é uma oportunidade de modo que essa situação ela permite o seu leigo interpretar, organizar, criar estratégias que possibilitem encontrar soluções possíveis para essa situação. Né? Reforçando exatamente aí a ideia de que jogo é um método de divertimento e um passatempo que pode ser feito de forma individual e ou coletiva. Então, para reforçar exatamente a relevância do jogo. Hoje em dia a gente pouco vê as pessoas reunidas em torno de um tabuleiro, e o jogo como palavra cruzada, né? E o jogo como banco imobiliário, que é importante para a criança naquele momento começar a ter a ideia do dinheiro, trabalhar aquela operação. Eu preciso pagar tanto de aluguel, tanto de hipoteca, como é que, infelizmente, vem se perdendo através desse mundo tecnológico. Mas aí, como só dando uma explanação, não é minha área, né? Eu fui convidado do Mafra, eu pretendo ministrar uma oficina na SEC. Não é minha área, não sou pesquisador de tendência, não fiz mestrado de tendência, nem muito, nada de educação matemática. Vamos falar que de fato é o foco aqui hoje, que é o Sudoku. Né? Então você tem esses ideogramas, né? Em japonês, a tradução. Manda aí, João, por favor. O que é que vem a ser Sudoku, né? Então, o Sudoku, ele é engraçado. Na pesquisa que eu fiz, a gente conseguiu identificar que o Sudoku ele tem origem lá na Suíça. Nada mais, nada menos com quem? Com Euler. Olha só. Quem é Euler, né? Leonardo Euler, né? Manuel, lembra? Aquela história do o gigante da matemática. E o príncipe da matemática, né? E a gente tem o gigante da matemática, Leonardo Euler. Então, olha, na brincadeira lá com o quadrado mágico, quadrados latinos, né? Quadrado mágico, acho que já tiveram oportunidade, você tem aquela história de trabalhar somatório, né? Quadrado latino você pode utilizar não apenas números, mas aí a gente tem um aprimoramento disso em 79 com Howard Garnes. O cara sempre trabalhou com passatempo, então ele deu uma aprimorada nisso, certo? Passa aí, João, por favor. E a gente tem a grande divulgação disso lá em 2004, quando o Times, o jornal britânico, resolve divulgar aquilo em muitas suas edições. Né? Acho que quem é que é mais do passado? Jornal Norte, Correio, né? União, então, sempre tinha a seção ali, tinha um quebra-cabeçazinho, ou tinha uma palavra cruzada, que eu gosto muito também de palavra cruzada, que a gente sabe aí durante muito tempo qual Coquetel foi referência, mas depois que a gente vai se aprimorando, eu até indico aí, tem a recreativa, que é muito interessante, você pega uma palavra cruzada que não tem nenhuma casa morta, é uma malha quadriculada toda em branco, 100% em branco, e você vai ter que colocar todas as palavras lá. Né? É bem interessante. Então você tinha essa prática, né? No jornal, e esse cara aí, simplesmente o Timer disse, não, a gente vai comprar essa parada, vamos jogar isso aqui. E aí pipocou, mas ele criou algo novo. 2004, tudo bem que a gente tem relato, que aqui o Sudoku chegou no Brasil, ainda na década de 90, mas ele chegou com o título Números de 1 a 9. Ele ainda não tinha essa tradução, que aí, cadê o cara? O presidente, o Makikaji, olha a tradução desse cara, o que é? O nome é Sujiwa do Koshini Kagiru.
E aí a gente tem exatamente o destaque, né? Su e do. Aí número único. Por isso que, né, a tradução, os números devem ser únicos, porque entendam, quando a gente se deparar já com esse quebra-cabeça, o número que vai ser colocado ali, pode ser, eu posso colocar o 2, tem solução, eu posso colocar o 5, também tem solução. Não, o número é único, só vai caber só e somente só ele. E aí um detalhe interessante é que no sudoku tradicional, que é um quadriculado 9x9, que a gente vai ter 81 casas, olha a quantidade de combinações possíveis. Eu até fui estudar isso aqui, Paulo, para ver se eu conseguia ler esse número. Esse número é o seguinte, ó, 6 sexilhões, 670 quintilhões, 903 quatrilhões, 752 trilhões, 21 bilhões, 72 milhões, 936.960. Só para traduzir isso rapidinho, se a gente pegar a população hoje da Terra, e se a gente colocar cada um das, o que hoje está em torno de 7 alguma coisa, quase 8 bilhões já, né? Colocar cada um para resolver um sudoku a cada um segundo, a gente gastaria em torno de 30 mil anos para resolver todos os sudokus possíveis. Ou seja, é uma quantidade monstruosa, né? Então, como eu disse, o sudoku, a sua formatação, ele tem um quadriculado 9x9, onde a gente vai batizar aí, né, a gente pode chamar de subgrades ou de quadrantes, que são formados, né, por quadrados 3x3. Você tem um sudoku aí já preenchido. Então, como eu falava, a história do, né, do macro aqui, o grandão 9x9, mas vejo que vocês têm algumas linhas que vão, né, separar em pequenas células, em pequenos quadrantes 3x3. Faça aí, João, e a gente consegue ter essa leitura. Opa, olha que coisa bacana. De repente você pode, né, observar que aqui eu faço referência ao que? Linha, coluna, linha, coluna, matriz. Matriz, aplicação imediata. Na ciência da computação, por exemplo. Inclusive, a Olimpíada Paraibana de Informática, em alguns níveis de suas provas, eles trabalham exatamente isso aí. Para que lá na frente ele possa exatamente aprimorar essa programação. Então, o pessoal aí que está pagando matemática para ensino médio 2, trabalha essa parte de matrizes, aí tem a história dos determinantes. Então, de repente, a gente consegue ter um contato já com esse assunto. Porque, veja, vocês têm aqui, aquela leitura tradicional de cima para baixo, aqui na horizontal as linhas, na vertical as colunas e as subgrades que a gente vai batizar de quadrantes. A rocha. Então, aí tem um detalhe, né? Como é que a gente resolve esse cara? Porque o bacana é que, assim, quando a gente fala, por exemplo, do xadrez, que é fantástico, mas xadrez você tem que entender o movimento de cada uma das peças. Entender que o bispo só anda na diagonal, a torre ela anda ou na horizontal, na vertical, o cavalo em ela. Aqui não. Aqui você pode pegar uma criança de 6, 7 anos, num nível fácil, e ele vai conseguir entender essa lógica. Mas se ele tiver conhecimento do que são os algarismos de 1 a 9, ele vai conseguir resolver isso. Mas aí você pergunta, o que é um sudoku, digamos assim, fácil? Ele é fácil quando, lembra, eu tenho 81 células, ele é considerado relativamente fácil quando eu tenho uma boa quantidade de células já pré-determinadas. Inclusive, há estudos que mostram o seguinte, a quantidade mínima necessária são 17 números. Com 16, a gente não conseguiria ter uma solução única. Com 16 números dispostos, apenas 16 números dispostos, eu posso ter, de repente, mais de uma solução. Então, a gente precisa ter, no mínimo, 17. E aí, com 17 números, realmente, a situação não fica tão fácil. Mas aí a gente traz aqui, pessoal, algumas técnicas para resolver o sudoku. A primeira técnica é a chamada full house. Então, foca a tua atenção ali naquele primeiro quadrante, lá em cima, à esquerda, e a gente vai perceber o seguinte. Tem essa casa em amarelo aqui que está faltando ser ocupada. Mas você lembra que eu preciso,
né, no Sudoku do seguinte: a regra básica, que eu esqueci de citar, em cada linha você tem que utilizar todos os algarismos de 1 a 9, sem repetição. Em cada coluna, o mesmo princípio. Todo mundo de 1 a 9, sem repetição. E dentro do quadrante, a mesma lógica. Então, quando eu olho para esse quadrante, eu vejo que eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Fácil. Aquele quadradinho amarelo ali vai ser o quê? O 4. Né? Então, opa, eu já sei que dentro de uma subgrade, dentro de um quadrante, faltando um algarismo, não tem segredo. É só lembrar que não pode haver repetição. Né? Não cabe, eu poderia colocar um 3 aqui. Não, não cabe um 3, porque você já tem um 3 dentro dessa grade. Uma outra técnica seria o seguinte: o squeezing. Né? Olha aquela situação ali. Aquela célula em laranja. Né? Qual seria o número que a gente deveria colocar naquele caso? Veja que já é uma situação que requer um pouco mais de atenção. Né? Porque olha assim, pô, peraí. Na outra situação tem uma casa vaga. Aqui não, pô, você tem só uma casa ocupada. Qual o número que eu vou colocar ali? Aí essa técnica ela mostra o seguinte: você pode fazer uma pesquisa sempre em 3 quadrados, né, que pertençam, 3 quadrantes, subgrades, que pertençam ou à mesma linha ou à mesma coluna. E aí, um detalhe curioso. Nessa coluna, a gente tem ainda como candidato para cá, vê só. Dentro desse quadrado, 1. Né? Se eu olhar só para essa coluna, eu tenho o 1, o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. Mas aí eu confronto essa informação com essa linha. Opa, acabei de anular o 1. Melhorou, né? Porque agora eu passo a ter o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. Dentro do quadrado eu não tenho mais informação suficiente. Roma, eu posso escolher qualquer um desses 5 números? Não. Desses, só um é a solução. Aí, olha um detalhe aqui agora. Vai, João. Opa! Peraí. Eu sei que nessa coluna tem que ter o 5. Eu sei que nessa coluna também tem que ter o 5. No momento que eu coloquei esse 5, isso aqui já estava, certo? No momento que eu identifiquei a presença desse 5, o 5 ele não vai poder aparecer nessa coluna. Em hipótese alguma. Por quê? Porque senão vai repetir na coluna. Da mesma forma que diante desse 5, aqui não pode ser 5. Então o que é que ocorre? O 5 só vai poder aparecer na coluna central. Mas agora, quando eu faço, né, o confronto aí de coluna com linha, eu percebo também que na linha 6 eu já tenho o elemento igual assim. Eu já tenho o elemento igual assim. Então, aqui nessa linha não pode ser 5, aqui não pode ser 5. Confrontando essas informações, você tem exatamente a técnica do squeeze, que aí aquela célula em laranja vai ser o 5. Perceberam ou não? Qual é a lógica aí? Vamos mais uma. Você tem o naked single, né? Essa é interessante. Por quê? Ele é usado, né, quando você observa uma determinada célula, só um único número possível. Como assim só um único número possível? A gente vai fazer o seguinte: o que é que não pode ser nessa célula em destaque? Não pode ser, veja, né, o 1, porque ele já está na linha. Não pode ser o 2, por quê? Porque ele está dentro do quadrante. Não pode ser o 3, porque tanto está na coluna como está na linha. Não pode ser o 4, está na linha. Não pode ser o 5, está na coluna. Não pode ser o 6, está na linha. Não pode ser o 7, está no quadrante. Então não pode ser ninguém. Não pode ser o 8, só sobrou quem? O 9. Então veja que essa técnica já diferencia das anteriores. Eu mirei uma célula e começo a fazer a investigação do que é que não pode ser ali. Galera, onde é que a gente pode aplicar essa história de, né, o não ser, que é dentro complementar? O pessoal que trabalha em probabilidade sabe bem disso. Às vezes a gente está focado no problema e querer identificar todas as possibilidades, onde a gente pode focar o problema de outro modo. Como? O que é que não me interessa? Quando eu calcular o que não me interessa, opa, se eu sei o que não me interessa, o restante
é o que me interessa. Isso aí mostra exatamente uma das consequências para que lá na frente você desenvolva essa habilidade. Simbora, João. Aqui a gente tem uma técnica, né, um pouco mais avançada, que a gente chama de naked pair. No caso, o triplo ou quadruplo aí vai depender da quantidade de algarismos. Mas observe essa linha. 2, 8, 6, 3, 7. Naquela linha, vocês vão concordar comigo, estão faltando os algarismos 1, 4, 5 e 9. Certo? Opa! Aqui eu já posso garantir a vocês que não vai ser quem aqui, de modo algum, desses 4. Não pode ser o 1, porque o 1 já está aqui. Aqui e aqui é fato. Não pode ser o 5. E nem o 1. Por que nem o 1? Porque o 1 está aqui e o 1 está aqui. Então, olha que sacada. Espera aí. Eu sei 1, 4, 5 e 9. Mas a gente acabou de perceber que aqui nesse meio, nessas duas casas, por isso, né? O pé, eu não vou poder trabalhar nem o 1, nem o 5. Então, para essas duas casas, obrigatoriamente eu vou ter quem? 4 e 9. Ou 9 e 4. Mas não tem para onde correr, não existe outra possibilidade. Porque dentre as 4 opções disponíveis, né, ali dentro nem pode ser 1, nem pode ser o 5. Por exclusão, só sobrou quem? 4 e 9. Peraí, se sobrou 4 e 9, então fora dessas outras duas casas, eu vou conseguir colocar quem? 1 ou 5. Faça aí, João, rapidinho. Não lembrei que eu coloquei essa informação aí, ó. Que seriam os possíveis candidatos, certo? A gente observa, né, esses números destacados aí, porque percebam que esse sudoku a gente tem ele preenchido, mas por diversas vezes você vai fazer uso, né, de uma anotação auxiliar, que é para verificar assim, quais são as possibilidades que eu tenho. Você vai fazendo esse registro, tá certo? Inclusive tem muito site online, você pode fazer isso aí, é só você clicar lá em abrir nota, você vai colocar o que é possível. Então aqui eu destaquei nas células, em vermelho, quais seriam, de fato, os dígitos possíveis, né? Opa, peraí. Então como eu já sei que aqui o 4 e o 9 vão estar presentes, aqui eu só poderia ter 4, 5 e 9. E aqui eu só posso ter possível com 5 e 9. Lembrando que aqui não pode ser 1 porque ele já está aqui. E aqui não pode ser o 4 porque o 4 tanto está aqui como está aqui. Então, desses 4 números, 2 estão ocupados aqui. Consequentemente, se aqui é 4 e aqui é 9, aqui não vai poder aparecer nem o 4 nem o 9. Cancelei. Aqui obrigatoriamente vai ser quem? 5. E na hora que eu coloquei o 5 aqui, o que é que ocorre? Eu retiro o 5 dessa linha. Opa, eu retiro essa possibilidade. Eu estou analisando em conjunto, né? Retiro o 5, mas eu também retiro o 9, porque o 9 vai estar em uma dessas duas casas. Consequentemente, quem é que resta aí para a gente? Só vai restar 1, certo? Então, assim, a gente vai aqui agora, tem a oportunidade. Eu disse, eu não estou aqui em meu propósito, infelizmente, diante da minha limitação, eu não mostrar resultados e tudo mais, não. Aqui é mais para a gente desenvolver essa técnica, certo? A gente vai fazer uma prática, né? Tirando passando aí para o pessoal, por favor, para a gente ver como é que a gente resolve isso aí. Inclusive, Marta, a gente pode até fazer o seguinte, a gente poderia, tem a possibilidade do sorteio, mas a gente poderia também ver quem, não sei se daria certo, se a gente colocasse para quem resolvesse toda a folha primeiro. Mas não pode ser isso, não pode ser sorteio, porque é interessante a gente debater. Faça aí, João, por favor. Se eu apresento as referências, né? Abre aquele presente, por favor. Você está com medo da outra. Então vocês têm esse material aí, eu espero que todos tenham recebido. Uma boa parte desse material foi extraído da prova da Olimpíada Paraibana de Informática, certo? E para deixar vocês assim muito tranquilos,
essas questões aí são do nível de iniciação 1, que é para alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental 1. Tá certo? Então fiquem bem tranquilos que não tem nada de anormal não. Né? E agora sabe que é aquela coisa, assim, é questão de prática. Né? Então quando você pega ali, por exemplo, a primeira questão, qual seria o valor disso? Fala, Lucas. Eu tinha 3 perguntas, posso fazer? Pode fazer, por favor. A primeira era, depois que você apresentou aí os métodos, né, as técnicas de solução. Só algumas delas, tá certo? Tem técnicas bem mais avançadas ainda. Ah, certo. Tem X-Wind, tem várias outras técnicas. Ali foi só o básico, digamos assim, deixar um pouquinho da curiosidade para a oficina que ele está ministrando na SEC, que vai ser de 8 horas. Certo? Mas aí eu ia perguntar o seguinte, se a gente aplicar de maneira interativa, como um algoritmo, essas técnicas, numa quantidade finita de passos, garante a solução? Garante. Tem, inclusive, essa que você está sugerindo é exatamente uma das práticas aí, eu estava dentro das referências que tem ali, da dissertação que mostra exatamente isso, a construção de algoritmo para a resolução disso novo, envolvendo a parte de equações lineares. Certo? Então, mas você consegue. Você garante, tem um algoritmo que garante a solução. Eu lembrei, claro, de acordo com a disposição dos números e a quantidade inicial, né, que você falou do 17, você aumenta ou diminui a complexidade do negócio, né? Isso. E aí eu lembrei da questão do cubo mágico, né? Sim. E também, se a gente vai tratá-lo como na SOL, que alguém encontra, né? Eu vou resolver aqui. Você não resolve não, o negócio é complicado, né? É muito difícil. Mas também tem algoritmo para isso, né? Aí a partir desse instante que a gente entende que tem um algoritmo, aí tem cara que resolve em 15 segundos porque tem um algoritmo todo na cabeça. E você traz exatamente o que ocorre aqui hoje, não sei se alguém, talvez não, mas a turma do terceiro ano de contabilidade aqui, quando ano passado eles eram alunos do segundo ano, eles fizeram uma oficina de cubo mágico. E assim, eu tive a oportunidade de ser professor deles ano passado, e a turma conseguia resolver muita coisa muito rápido. Mas exatamente por quê? Porque já tinham construído essa habilidade, né, de conseguir estabelecer esses algoritmos. É óbvio, como você coloca, tem algoritmo para resolução que é mais simples. Eu vou resolvendo por camada quando você vai iniciando. E depois do tempo, não. Você vê aí a situação que tem recorde mundial, quando o cara resolve por menos de 5 segundos. Pois é, aí isso é interessante também, já que está falando das aplicações, né, disso, é o estudo do tipo de algoritmo, né, da complexidade de algoritmo, né, reduzir ou estudar e tentar algoritmos melhores, né, na complexidade. Porque no caso, Lucas, como a proposta dele é mais, nesse primeiro momento, do grupo, é a proposta de auxiliar o ensino, trazer para o aluno, principalmente na educação básica, para que ele possa desenvolver a concentração, a atenção, a espera, a paciência, que isso são, você sabe muito bem, são passos fundamentais para a gente resolver problemas, né? No dia a dia, na matemática. Eu coloquei no início da aula. Quantas vezes eu encontrei o aluno dizer, não, coloque logo a resposta, como é a solução? A gente tem que lembrar que essa construção ela tem que ser algo natural. Então, assim, a proposta inicialmente é essa, tá certo? Mas, de fato, isso aí você tem essa aplicação no nível mais acima. Você pode trazer essa aí para um nível superior. Não, eu pensei que isso quer dizer que, de fato, é um mundo, né? Ah, com certeza. Minha segunda pergunta, eu acho que já praticamente respondi aí, que eu ia perguntar o seguinte, se 9 por 9, ele fica meio grande, né? Ele vai dar 140. Nós temos diversos modelos. O modelo tradicional é o 9 por 9, é o 81, esse é o clássico. Mas aí a gente faz o quê? A gente opta por, vamos trazer para uma situação menor. Lembra da citação do Valmerano na semana passada? Ao invés de eu pegar o meu xadrez 8 por 8, eu posso trazer 4 por 4, colocar algumas peças. A mesma coisa aqui, ao invés de trabalhar aquela, né? Agora, é importante que seja uma malha N ao quadrado, né? Você tem que necessariamente ser quadrado. Você vai ver que aqui você traz, eu trago um 4 por 4, mas depois é engraçado que eu trago um 6 por 6. É fato que o quadrante, em particular, ele não tem, nesse caso, a forma de quadrado. Essa subgrada ela tem a forma de retângulo. Mas o princípio é o mesmo. Eu só vou poder utilizar dentro de cada quadrante desse, né, algarismo sem repetição. Isso tanto na linha quanto na coluna. Certo? Então aí, a gente tem
Eu já me deparei com situação de sudoku com 12 com 12. Né? Aí ele sugere, você trabalha aí realmente 10, 11, 12, ou você trabalhar, por exemplo, letras. 9, A, B, C, ou apresenta do zero. Tem sudoku 3D, aí é viagem. Você está aqui, você tem que pensar ele também na profundidade, em 3 camadas. Tem sudoku múltiplo, você pode, por exemplo, 5 sudoku ao mesmo tempo. Você tem um central aqui, você tem um quadrado, um outro, tá? Ramificado aqui. Aí você tem o killer sudoku, por exemplo, que também trabalha dentro algumas células que necessariamente um somatório já é fornecido. Então a gente tem uma variedade imensa nisso aí. E qual seria o terceiro questionamento? Aí na verdade é mais uma reflexão sobre, no momento aí da sua fala, a diferença e a oportunidade que a gente tem aqui no IF, né, de trabalhar mais junto com o ensino básico, né, que acontece na universidade. E aí eu fiquei refletindo, e aí eu queria até colocar uma questão um pouco simples para a gente pensar, né, aí também é mais a nós, enquanto professores, a questão de o quanto a gente deve aprofundar, né, porque você falou que lá na universidade, em geral, sempre tenta puxar a gente para o bacharelado, tá, eu concordo com isso, né, embora eu tenha feito a licenciatura lá. Mas aí, muitas vezes eu percebo aqui, quando a gente está na licenciatura, justamente pelo fato da licenciatura querer voltar-se, né, mais ao ensino básico e não a formar professores para o nível superior, né, eu vejo muito questionamento dos alunos do seguinte: para que eu preciso saber disso se eu vou dar aula até a 8ª série, ou se eu só vou dar aula no ensino médio? Então por que eu tenho que estudar análise, por que eu tenho que estudar álgebra, por que eu tenho que estudar coisas mais avançadas do que o que ele pretende ensinar, né? E aí eu fico com essa reflexão: será que de fato não é importante? Sabe? Porque eu queria chegar no seguinte: eu concordo que a metodologia, a técnica, a maneira da gente ensinar no nível superior deve ser completamente diferente do ensino básico, né? Mas o conhecimento, eu não acho que deve ser tão diferente assim não, sabe? Eu acho que o conhecimento, tanto para um quanto para o outro, tão diferente, né? O superior pode, né, deve ser um pouco mais, mas eu acho que não deve ser tão diferente que chegue nesse ponto do aluno questionar: não, eu não devia nem ter uma disciplina de análise porque eu nunca vou ensinar isso no ensino básico, entendeu? Esse é o ponto. Será que esse conhecimento, na formação do professor, de um canto para o outro, será que o conhecimento deve ser tão diferente? A técnica eu acho que sim, mas o conhecimento eu não, acho que não. Eu não sou da área de aplicação matemática, então assim, eu realmente aí seria muito achismo da minha parte. Mas eu concordo contigo também, assim, esse questionamento que existe, para que eu preciso saber, né? Poxa, a gente precisa saber daquilo ali, inclusive quebrar, ampliar um pouco o nosso conhecimento. Quando você vai trabalhar, por exemplo, congruência modular. Pô, congruência modular vai resolver diversos problemas num estado gigantesco, né? Teorema chinês do resto, por exemplo, pô, resolve. Olha aqui, MMC, MTC é uma velocidade monstruosa. E aí, agora, requer, de fato, um nível mais elevado de conhecimento, porque mas é aquele fato, como a gente disse, o aluno precisa entender que ele está no curso superior e vai construindo isso aí, né? Desde a matemática do ensino fundamental, lá no primeiro semestre, até a parte de introdução à análise lá na frente. Mas vamos lá, pessoal, vamos para aqui, ó. Acho que o Chico tem muita dificuldade, né? Lá na primeira, porque acho que vocês vão concordar comigo o seguinte: nessa terceira coluna, o que é que vai acontecer nessa terceira coluna? Obrigatoriamente, aqui tem que aparecer quais algarismos? 3 e 4, porque eu já tenho 1 e 2. Na hora que apareceu o 3 e o 4, mas aí tem uma restrição da linha. Aqui não pode ser o 3, então aqui vai ser quem? 4. Se aqui é 4, aqui é 3. Beleza? Só que aí, ó, fica faltando para cá 1 e o 2. Esse cara não vai poder ser o 2. Consequentemente, esse primeiro x é igual a 1. Tranquilo? Então, você vai devagarzinho, vai mexendo aí, né? É até interessante você troque uma ideia com um colega aí também, né? Nessa construção. Já na questão 3, eu estava falando, veja que, oi, a gente tem folhinha só para ter aqui. Na questão 3, percebam que a quadrícula, né? A grade já mudou, é 6 por 6, mas a lógica continua a mesma. Né? Então aqui, nesse caso, o que é que a gente vai ter, ó, para chegar nesse x?
É fato que 1 não pode ser. Está descartado 1 de cara. Está descartado o 6 também porque está dentro do quadrante. Eu tenho como opções 2, 3, 4 e 5. Inclusive percebam que o 4 é muito forte, né? Porque nessa linha eu não vou ter o 4. Então o 4 vai aparecer aqui ou aqui. Isso é fato. Certo? O 3 não vai poder aparecer aqui. Então eu tenho 3 opções para o 3. E aí, qual seria o valor para o X? Que lógica, como é que a gente pode resolver isso aí? Ou será que de repente, um detalhe, a gente não pode esquecer, muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar no escopo necessariamente a casa direta. Por mais que você aplique a diversidade de técnicas, mas você às vezes vai aplicando a técnica para preencher outras casas. Certamente aqui para chegar no X direto, num movimento só, você não vai conseguir. Você vai ter que sair preenchendo, para poder, de fato, chegar nessa informação. No quadrante do X ali, a casa superior direita, na diagonal do X. Certo, só pode ser 5, né? Aqui, pronto, aqui só pode ser o 5. Não pode ser o 1 que está na linha, não pode ser o 2 e o 3 que estão na coluna, não pode ser o 4 que está na linha. Não pode ser e o não 6. pode ser o 6 que ele já está na subgrade. Então, matamos o número, aqui é 5, ponto. Do lado do X é 1, só pode ser 1, porque o... Aí. Aqui é 1, perfeito. Por quê? Ó, a coluna, aqui não cabe 1, nem aqui cabe 1. Então, aqui é 1 e aqui é 5. Massa. Então, o X é 4. X é 4, o 4 só poderia estar embaixo, né? E o 4 só pode estar embaixo, ó. O 4 está nessa linha, ele obrigatoriamente tem que aparecer aqui. Mas como nesse caso, esse cara já foi preenchido, então só sobrou o 4 para ele. Beleza? João, pode passar aí, João. Aí, ó. Mais uma novidade, que é a quadrícula 8x8. Certo? Ele já resolveu, foi tudo já. Não, eu apareço no carro. Posso entregar na próxima aula, eu consigo. O decoro vai ter um desconto na nota, né? Ele geralmente ele tira 10% da nota. Lá em desenho geométrico é assim, o cara fez um desenho, beleza. Se ele deixar para a semana que vem entregar, é 10% a menos da nota. E aí, pessoal? Questão 5. Vamos lá, vamos resolver ali aquele X ali da questão 5. Veja que a gente está trabalhando aí nesse caso, eu disse, situações menores e com o objetivo que é encontrar aquele cara. Tudo bem, você pode depois complementar como a gente vai fazer exatamente o certo, né? Aqui no final a gente vai preencher isso aqui. Aí não quero algo específico, eu quero que você preencha isso aí. Mas ali não, uma questãozinha, ó. O que é que a gente pode ter como X? Cuidado, mais uma vez, o número é único. Ah, mas Romulo, eu estou vendo que existem 3 possibilidades. Não, daqui a pouco esses números vão ser descartados, né? Para ficar só e somente só um único. Então de cara ali, ó, nem é 3, nem é 4, nem é 5, nem é 7, porque está na mesma coluna. Consequentemente só pode ser 1, 2, 6 ou 8. Certo? 1, 2, 6, 8. 1 é um forte candidato, porque na linha de baixo já tem 1. Então eu já sei que 1 vai estar acima. E aí, será que a gente consegue com poucos movimentos determinar o valor do X? E aí, Lucas? Qual foi a lógica aqui agora? Pensando. E aí? Alguém encontrou? Igual. O primeiro. Aqui? Aqui que número é? É 8. É a de baixo. Isso, ó o detalhe, ó. A gente sabe que essa, como aqui tem 1, essa linha não pode aparecer 1. 1 vai estar na linha de cima. O que é que ocorre? Aqui não pode ser 1, por causa desse cara. Aqui, beleza, né? Mas peraí, aqui pode ser 1, não pode? Ou pode ser aqui. Ah, então calma. Eu não posso afirmar onde é que ele vai estar ainda, né? Vai tentando descobrir outros números. Vamos lá, e aí?
Hein? Opa! Aí sim, aí foi bom. Ó, essa casa aqui, necessariamente é 5, não tem como correr. Porque nessa coluna eu já tenho 5, aqui não é o 5. Aqui não pode ser o 5, nem aqui pode ser o 5. Só sobrou para o 5 essa célula obrigatoriamente. Certo? Então, opa, beleza, a gente já reduziu a quantidade, né? A gente tinha ali 3, 4 e 7, apenas dentro do quadrado, agora a gente já conseguiu colocar o 5. E aí? Vira a casa, bota o 8, vai ajudar lá. Olha, você está um danadinho, viu? Ó, nesse quadrante, você sabe que tem que aparecer o logaritmo 8. O 8 não pode aparecer nessas células, porque o 8 já está aqui, então consequentemente o 8 é aqui. Certo? Então você tem aqui agora depois, sobrando o que ainda? 2, 3 e 4. Olha um detalhe interessante. 2, 3 e 4. Aqui não pode ser nem 3 nem 4. Aqui só pode ser o 2. Certo? E aí? Matou? Matei. Se eu não pode estar naquela 8, e essa da sala também completa. Não, a parte de baixo aqui vai ter o fim, vai ter 7, 5, 8, 1, 4, 3. Não é os dois, não? Aqui é o Não é mais? Aí pode ser o 5. E aqui 3. Isso Por que você sabe que ele é louco? Por que aqui impede você aqui? Porque um não pode ser no X. Sim, mas um não pode ser aqui. Um pode ser aqui. Por que não pode ser? Um não está travado ainda, né? Mostra. Um não está travado. Por que um está travado do X? Ele botou um, mas por que um está travado do X? Por que não pode ser o próprio X? Não pode ser o próprio. Cuidado! Vocês estão enxergando um aqui, ó. Vocês estão enxergando um aqui, mas não. Ele pode ser esse cara. O 1 está travado, ele não pode ser aqui, nem pode ser aqui. E nem pode ser aqui. Eu tenho duas opções para o 1. Cuidado! Não é porque a casa está ocupada com X que um vai estar na outra. Não é por aí. Isso é fato. O 1 vai estar aqui ou vai estar aqui. Ou em cima do 3 lá de cima. Vai estar em cima do 3. Aquele outro 3 lá de cima. Vai estar em cima do 3, não tem opções. Porque ele não pode estar para baixo. Na coluna, olha na coluna do X. A coluna Não, beleza. O 1 ele pode estar aqui e ele pode estar aqui ou assim. Percebe? Volto a dizer, fiquem tranquilos que isso é uma questão para aluno de 4 anos, 5 anos. Tá certo? Uma prova de 1h30 para dar a Olimpíada Paraibana de Informática. Oi. Mas tem um na última linha. Certo. Aí ele, no caso de baixo, ele só poderia entrar na do meio, entre o 8 e o 7. Entre o 8 e o 7. Embaixo. Aqui você está falando? Ah não, já estava. Olha, se vai ser o 1, tudo bem, eu concordo que o 1 vai ser aqui. Isso aqui não tem para onde correr, aqui é 1. Certo? Por quê? Porque aqui fechou e aqui fechou, aqui é 1. Aí o 1 em cima só pode ser embaixo do 6. Aí o 1 aqui agora só pode ser embaixo do 6. Isso. Certo? Mas aí também não vai continuar nada, porque não ajudou. Porque o 1 continua sendo aqui, ou o 1 continua sendo aqui. É o 2, é o 2. Hein? É o seguinte, embaixo na coluna do X ali, Certo. e embaixo do 4, aquelas duas casas. Certo. Ou é 2 ou é 8, né? Tem mais uma opção? Deixa eu ver. Ah, não, tem o 6 ainda, né? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 tem. 2, 6, tem 2, 6 e 8, né? 2, 6 e 8, né? Ó, vamos assim, se fizer desse modo, ali no terceiro quadrante ali, da primeira coluna.
do lado 1. Isso, do lado 1 é o 3. Do lado 1 é o 3. Perfeito. Né? Perfeito. Porque aí não pode ser 3 aqui nem aqui por causa da coluna. Pronto, agora resolve o quadrante de baixo. E não pode ser aqui por causa disso. Então aqui é 3. Agora resolve o quadrante de baixo. Como já tem os 3 nas... Isso. Aí o 3 só sobra lá em cima. Na primeira célula do quarto quadrante. Mas calma, aqui você matou que é quem? Aqui é o 8. Aí é 8, isso. Aqui é 8. Então, Em cima é consequentemente, se aqui já tem 3, aqui tem 3, e aí você já matou que aqui é o 3, então aqui vai ser o 3. Isso. Aí depois você pode definir... Peraí, deixa eu ver qual foi. O 4, que é do lado do 3. O 4, que é do lado do 3. Isso. E consequentemente aqui é o 2. Aí como o 2 não pode entrar, você colocou o 5 lá embaixo do 7, no quadrante 2, da primeira coluna, do X, né? Certo. Você colocou o 5, né? Isso. Então o 2 ele não vai poder entrar no lugar do 1. Ou do lado do X, né? O 2? Porque ele já está completo ali no último quadrante. O 2 está aqui, né? Isso. O 2 não pode ser aqui. Exato. Mas... E o 1 não pode ser nem na linha de baixo, nem na primeira coluna do X. O 1. Não, concordo. O 1 vai dar aqui ou aqui. Isso é fato. O que é que a gente já tem preenchido aqui? A gente já tem preenchido aqui um 5 aqui, né? Então está faltando 2. 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8. O 2 ficou aqui, né? 1, 2, 6, 8. Você vai uma caneta para resolver também, né? Eu também só falando. Sem escrever fica difícil, hein, Brasil? Com 6 o 6 e o 2 fica. Porque ou um é 6 ou o outro ou é 2. Então 6 corta. 6 ou 2 corta, fica 1 e 8. Como? Foi! As pontas desse quadrante do X tem que ser só 2 e 6. Como temos duas opções que só podem ser 2 e 6, então eles têm que ser. Só pode ser 2 e 6? É. As pontas desse quadrante. É um erro, professor. Se eles só podem ser 2 e 6, são dois diferentes. 1, 2, 6. Não, eles só 1, podem 2, 6, 8, né? O 1 também? Não, pode não, porque nessa letrinha já tem 1. Mas o X pode ser, o X pode, o 1 pode estar no lugar do X ou à direita dele. Não, eu estou falando da ponta do quadrante do X, essas duas casas que são vazias. Elas só podem ser essas duas vazias. Essa está do lado do 7 e embaixo delas. Exato. Aqui? Não, a que você estava mostrando, exato. Só pode ser 2 e só pode ser 6. Por quê? Agora é para eu pegar de novo o que eu fiz. Não, assim, eu saí contando. Eu fui contando mesmo, eu não lembro agora o que eu fiz. Mas eu vi que só pode ser 2 e 6. Não pode ser 1, não pode ser 5. Não pode ser 3, não pode ser 4. Pode ser 8. Pode ser 8, pode ser 8. Não, também tem 8 lá naquela ponta. A gente já descobriu que aquela ponta da linha também é 8. Então não pode ser 8 também. Atenção e paciência. Isso é 1?
se vai bater. Tu fala isso para você. É o melhor do mundo. Menor número de X com menor número de soluções. A proposta pessoal exatamente essa, é concentrar, né? Não adianta ter pressa, porque esse ímpeto aí, né? Você termina encontrando resultado equivocado, tá certo? E aí, a brincadeira é essa, veja que a gente está quebrando aí, o pessoal quebrando a cabeça com uma malha 8 por 8, né? Nada tão monstruoso. E aí já 9 por 9, né? E fica aí o desafio, o convite, para que a gente possa participar da oficina. Não! As pessoas já vão conseguir resolver. Mas aí, só uma curiosidade, a gente tem torneios mundiais, tá certo? Inclusive o Brasil, o torneio ficou em outro lugar. Só também uma curiosidade. O sudoku dessa natureza aqui, o tempo médio desse cara aqui de baixo é entre 8 e 9 minutos. O tempo médio desse cara aqui de baixo. Só que o melhor tempo para ele está em 1 minuto e 30
30 segundos para fazer isso. Mas aí é exatamente o quê? É questão de técnica, é questão de... Né? É como a história de resolução de um cubo mágico. Certo? Você pode passar ali 15, 20 minutos, uma hora. Você pode tragar para quem conhece, usar um algoritmo para você resolver aquilo ali. 5, 10, 15 segundos. Só em suas fotos. Somente só. É isso. Fica o convite aí para vocês. Faz sorteio, né? Fica o convite aí para a SEC, tá certo? A gente vai estar a oficina aí com mais tempo para trabalhar excelências técnicas. Vamos fazer um sorteio aí. Agradecer a Marta. Eu pensei que era mais simples. Não.